Bem-vindos ao projeto Enem do Bem, Léo Arruda, professor de História. Eu tenho um prazer enorme de estar aqui hoje te ajudando na sua formação, na preparação dos vestibulares, e hoje o papo é sobre Império Brasileiro. E para poder organizar melhor esse nosso encontro, coloquei para vocês primeiro reinado, regência e segundo reinado. Começo por aqui, amor, vai para cá, vem para cá, vem para cá. Amores, olha só, o primeiro reinado, aquele momento que Dom Pedro II proclama a nossa independência, ele é marcado inicialmente pela busca do reconhecimento da independência. Pois uma coisa é você gritar Brasil independente, a outra é convencer o mundo e o próprio Brasil de que éramos agora um país independente. Então você tem um reconhecimento interno e reconhecimento externo. O reconhecimento interno veio a partir de muitos conflitos, tá, amores? Não achem, por favor, que o Brasil é independente e tudo bem, tudo de boa. Não. Né? Houve guerra em boa parte do país. Guerras na Cisplatina, região sul, guerras no Maranhão, guerras no Piauí, guerras no Pará, guerras na Bahia. E as guerras na Bahia trouxeram para a gente duas personagens importantes aqui, né? A Maria Quitéria e a Joana Angélica, duas heroínas do processo de independência. A Maria Quitéria, inclusive, pegou em armas para defender o novo Brasil contra o Império Português. Então, houve guerras no plano interno, vitoriosas para a gente. E essas guerras foram possíveis com o apoio econômico e financeiro da Inglaterra, pois o Brasil, recém-formado, não tinha ainda um exército capaz de repelir, né, os seus inimigos, de expulsar daqui os portugueses. Então, houve um momento inicial de conflitos com apoio econômico inglês. Então, reconhecimento interno por conta da guerra. E o reconhecimento externo veio a partir de tratados, né, feitos, primeiramente, com os Estados Unidos. Os Estados Unidos reconheceram a independência logo de cara, um projeto ali de afastar a Europa e manter a América por perto. Você conhece isso, tal de doutrina Monroe, América para os americanos, né? Mercados da América do Sul para interesse econômico dos Estados Unidos. Essa é a tradução da ideia, tudo bem? Então o Brasil é reconhecido pelos Estados Unidos primeiro, depois faz um acordo com Portugal, um acordo esse intermediado pela Inglaterra, que chegou aqui também a fazer um vultoso empréstimo para a gente pudesse pagar para a independência junto a Portugal, e no último minuto ali, a própria Inglaterra vai reconhecer a nossa independência mediante alguns acordos comerciais e o compromisso brasileiro de extinguir o tráfico negreiro e, posteriormente, a escravidão. Vai demorar um pouco? Vai demorar um pouco. Foram feitas leis no processo para poder acabar com a escravidão? Foram feitas leis, mas boa parte delas não tem aplicação prática, tá? Chamadas leis para inglês ver. Então, inicialmente, reconhecimento interno, guerras, externo, acordos, né? Beleza. Brasil independente precisava agora organizar politicamente o seu governo, né? O Brasil se torna uma monarquia constitucional. E essa primeira Constituição é muito importante. Uma Constituição escrita em 1824, tá, amores? Anotem aí, primeira Constituição do Brasil. Houve um projeto inicial chamado Constituição da Mandioca, que é um projeto que, para ser levado adiante, precisava da aprovação do Dom Pedro I, que não aprova, porque ele discorda da ideia de três poderes equivalentes. Dom Pedro imaginava governar o Brasil tal qual havia feito seu pai, né, no regime absolutista, com poder concentrado em si. Dom Pedro é criado no universo absolutista, né? Então a concepção de política dele era essa, de um governo com poder concentrado nele. Então o projeto constitucional previa três poderes equivalentes, seguindo aquela lógica do Montesquieu, que você deve ter visto em Iluminismo. Dom Pedro discorda desse projeto, cancela o projeto, ameaça, inclusive, prender os constituintes que se opuseram, né, à anulação do projeto constitucional, e, por fim, Dom Pedro se impõe. E, ao se impor, que você observa ali, a outorga, a imposição da nossa primeira Constituição em 1824. E o que trouxe para a gente essa Constituição aqui? Mantiveram-se ali os três poderes, porém agora submetidos a um quarto poder, que é o poder moderador. Você se lembra disso, né? Poder legislativo, deputados e senadores, poder executivo, imperador e ministros, poder judiciário, juízes. Os três poderes são em si equivalentes, porém estão os três poderes submetidos à vontade do poder moderador, que era exercido exclusivamente pelo próprio Dom Pedro I. Então você observa aqui um caráter autoritário, um caráter centralizador desse poder de Dom Pedro I. Né? E ainda essa Constituição trouxe para a gente nosso primeiro modelo eleitoral,
estabeleceu-se ali eleições, né, no Brasil, embora havia a ideia do voto censitário e indireto. O que é o voto indireto? Para você entender voto indireto, vou explicar primeiro o voto direto. Hoje, no Brasil, nós escolhemos diretamente todos os nossos representantes, tanto no poder legislativo quanto no poder executivo. A gente vota para vereador, prefeito, deputado estadual, governador, deputado federal, senador e presidente. Nós hoje escolhemos representantes para 7 cargos, tá? Diretamente. Nessa época, você votava para deputado e senador, somente 2 cargos, e você votava em alguém, e esse alguém votava por você. Isso é o voto indireto. Existe o eleitor de paróquia, o eleitor de província, né? O de paróquia escolhe o eleitor de província e o eleitor de província que escolhe o deputado, que escolhe o senador. Isso caracteriza um voto indireto. E havia também um critério censitário, né, de respeito à renda. A sua inserção política estava relacionada à sua renda. Quanto maior fosse a sua renda anual, maior era o seu papel na política nacional. Então, para votar no primeiro nível, R$100.000, para ser eleito senador, R$800.000 de renda anual. Tudo bem? E um passo importante aqui também. Havia outros critérios censitários, né? Além da renda, em alguns casos, o eleitor tinha que ser homem, né? Livre, branco, católico, né? E acima de 40 anos, que no caso você se candidatasse ao cargo de senador. Então havia ainda outros níveis, né? Outros critérios, melhor dizendo, para garantir ali a sua participação política. Então você tem uma inserção política restrita, tá? O voto não era universal, como se propõe hoje. Então essa Constituição, voltando aqui, o que é importante? Poder moderador, né? E o voto censitário e indireto. O senador também era um cargo importante, era um cargo vitalício, mas isso quase não aparece nas nossas provas por aqui. Tá? Então foca na ideia de poder moderador e voto censitário. E Dom Pedro I governou um Brasil marcado por uma enorme crise econômica. E essa crise econômica tinha a ver com o fato do Brasil não ter se estabelecido ainda no mercado internacional exportando café. Era uma de transição ali, açúcar, um pouco de ouro, quase nada de ouro, café, né, tabaco, cacau, mate, alguns produtos aparecendo nesse cenário, droga do sertão ainda, aparecendo nesse cenário, mas não garantiram ali a nossa estabilização econômica. Então o Brasil dependia de investimentos estrangeiros. E assim o Brasil tinha uma dívida externa gigantesca. Não só por conta da questão das guerras de independência, dos tratados de independência, mas a nossa instabilidade econômica também contribuía para esse cenário de crise nas finanças, né? E dessa forma, Dom Pedro não consegue ter estabilidade no trono. Em 1826, o seu pai, Dom João VI, morre lá em Portugal. Quando morre Dom João VI, há-se um problema para resolver. Porque quem é o sucessor de Dom João VI no trono português? Adivinha quem falou? Dom Pedro I, que era governador do Brasil. Então, Dom Pedro I está na dúvida se fica no Brasil como imperador ou se vai para Portugal assumir o trono no lugar do pai. Nessa definição, ele manda sua filha para Portugal, que acaba se casando com o próprio tio, que era irmão do Dom Pedro, tem uma novela louca aqui, né? Eles se casam lá e o acordo era que a filha de Dom Pedro se tornasse, quando alcançasse a maioridade, rainha de Portugal. Isso não acontece. O irmão de Dom Pedro, Dom Miguel, dá um golpe na própria sobrinha, assume o trono português e não dá nenhum indício de que vai sair de lá. Então, Dom Pedro, no Brasil, estava mais preocupado com o trono português do que com o próprio governo brasileiro. Isso aliado a uma guerra contra a Argentina, a Guerra da Cisplatina, somando-se ainda, de novo, ao cenário caótico da economia, deixou Dom Pedro bastante instável no poder. Essa estabilidade foi alvo de muitas críticas, os jornais massacraram Dom Pedro I, ele acabou inclusive silenciando a bala a imprensa, houve o assassinato do jornalista paulista, Madeiros Badaró, isso acelerou o processo de crise do seu governo, que culmina com a sua abdicação. Dom Pedro I, então, abdica ao trono em 1831. Ao abdicar ao trono, ele passa no Banco do Brasil, faz o último saque do nosso império e vai embora para Portugal, assumiu o trono por lá. Deixando no trono quem aqui? Dom Pedro II, um menino ainda de 5 anos de idade. Dom Pedro II não pode governar o país e pela Constituição estabelece a criação de uma regência. Na impossibilidade de assumir o trono, o Brasil estabelece um período regencial, no qual regentes deveriam governar o país.
Tá? De maneira sistemática, nós tivemos uma regência trina provisória, um mês de governo, porque os regentes são escolhidos pelo próprio Poder Legislativo, eles estavam de férias, coisas do Brasil, né? Então, teve um quebra-galho de um mês de governo regencial. Depois montou-se uma regência trina permanente, que durou até 1834. Quando você tem um ato adicional, já falo sobre ele, estabeleceu a regência una, que foi exercida por dois políticos. Primeiramente, o padre Diogo Antônio Feijó, de 34 a 37, e depois Araújo Lima, de 37 a 40, quando se encerra o período regencial. Tá? Não se preocupe em decorar o nome de regente, a preocupação nossa é que você perceba a instabilidade. Regência trina provisória, trina permanente, Diogo Antônio Feijó e Araújo Lima. Né? Em 9 anos, tudo isso aconteceu por aqui. E nesse cenário de busca por uma nova ordem política, pois afinal Dom Pedro não estava mais por aqui, havia ali a ausência do poder moderador, os políticos brasileiros, divididos em liberais moderados e liberais exaltados, com projetos de Brasil um pouco diferentes, né? Os exaltados defendiam a maior autonomia dos estados, das províncias, melhor dizendo, e os exaltados, os moderados queriam ali um poder centralizado no imperador, então liberais uma autonomia, moderados maior centralização. Apesar dessa diferença entre eles, eram todos latifundiários, né? Então, no final das contas, querem todos escravidão, agroexportação e proteção do Estado para seus produtos. E esses dois grupos políticos se reúnem e escrevem o ato adicional. O ato adicional é um conjunto de leis que foram incorporadas à nossa Constituição. Na ausência do imperador, fez um documento alterando os dispositivos constitucionais. E esse documento aqui, o ato adicional, trouxe como grande novidade a criação da Assembleia das Províncias, que estabelecia uma espécie de deputado provincial, ou seja, havia aqui nesse momento uma preocupação em descentralizar o poder no Brasil, garantindo às províncias a possibilidade da criação de assembleias locais para que pudessem, localmente, definir ações políticas. Ou seja, é um ataque frontal à ideia de centralização política. Nesse momento você tem, então, esse projeto federalista, por que não dizer federalista, né? De descentralização política. Houve ainda a criação de uma Guarda Nacional, que descentralizou a questão da defesa no Brasil, entregando aos latifundiários, né, o controle militar aqui no país. E houve também a criação do Código do Processo Penal, que também, em direção a essa descentralização, estabeleceu juízes, né, em cada província, reorganizando o nosso processo jurídico. Então você tem aqui um ato adicional que caminhou em direção à descentralização política no país. E essa descentralização política é interpretada por muitos historiadores como a causa principal das chamadas rebeliões ou revoltas regenciais. Você fatalmente se lembra de cabanagem, farroupilha, malê, sabinada, balaiada, negro cosme, carrancas. São manifestações, movimentos durante a regência, todos eles marcados por fortes tendências locais. Né? Se você pegar o mapa do período regencial, e principalmente o mapa das rebeliões, é perceber que muitas delas aconteceram no Norte e Nordeste e na região Sul, né? Distantes, portanto, da capital, Rio de Janeiro. Elas tinham um caráter de reivindicação de direitos políticos locais. O grande destaque aqui fica por conta da Farroupilha, que foi a mais longa revolta regencial, que durou de 1835 a 1845. Ela só vai terminar no segundo reinado. Tá? E o que destaca ali, que tornou, né, tão importante a Farroupilha, é que ela foi constituída, né, foi organizada no Rio Grande do Sul por líderes locais ligados ao latifúndio. Né? Eram todos produtores de carne, eram estancieiros. Esses latifundiários tinham dinheiro para manter seus exércitos funcionando e capacidade bélica, portanto, de afrontar o Império. Daí 10 anos de conflito. E é um movimento marcado pela atuação das elites. Já percebeu que o estancieiro aqui é uma elite local, né? E essa elite local, ela consegue pressionar o Estado brasileiro para que os seus anseios sejam minimamente atendidos. Os gaúchos queriam, na Farroupilha, inicialmente, a cobrança de impostos da carne importada para proteger a carne nacional. E, diante da negativa do governo, eles defendem, então, a separação, a ruptura, né, com o Estado brasileiro. O Rio Grande do Sul formaria, como acabou formando por um período,
a República Rio-Grandense. Eles se separam do Estado brasileiro e que estabelecem o governo próprio. Não durou muito, né? E a pressão do Estado brasileiro foi retomar aquele território. Então, os acordos estabelecidos ao fim da Farroupilha falavam justamente sobre isso. Os gaúchos conseguiam, sim, o aumento dos impostos, né? A proteção ao charque, né? A proteção à carne do sul do país, garantem a reincorporação do Rio Grande do Sul ao Império Brasileiro, mas há uma anistia geral para todos os participantes do movimento. Os militares gaúchos são anistiados, perdoados, portanto não são punidos pelas ações contrárias ao Império, né? Esse é o grande movimento ali da regência. Mas não podemos deixar de falar de outros igualmente importantes, né? Como o movimento Malê, ou Malês, né? Carrancas e Negro Cosme. Esses três movimentos foram marcados pela ação de pessoas escravizadas, né? Pretos e pretas escravizados no Brasil lutaram pela sua liberdade. Os malês na Bahia, Carrancas em Minas Gerais, Negro Cosme no Rio de Janeiro, na região da produção de café. Nessas áreas, a população negra escravizada lutou pela sua liberdade e foram massacrados pelo governo, né, que reprimiu com bastante violência cada um desses movimentos. Tá? Então fiquem atentos e atentas a isso. A dinâmica de ação do Estado. O Estado só negociou com os gaúchos que pertenciam a uma elite, né, com a qual o Estado não queria um rompimento mais drástico. Agora, os movimentos populares informados pelos escravizados foram, sim, duramente reprimidos. Né? Agora, quando o Brasil vive esse cenário das rebeliões regenciais, por mais de 30 rebeliões no período, ficou muito evidente a nossa instabilidade política. Né? O Brasil estava ali passando por um processo muito complexo. Havia ameaça, inclusive, do Brasil romper, quebrar em vários pedaços. Se você der uma procuradinha, vai encontrar alguns mapas que projetam o Brasil após as rebeliões regenciais, caso elas tivessem tido sucesso. E o Brasil seria bem diferente, né? Teria países, né? Onde hoje é um país só, o nosso Brasil. Né? Então você tem aqui um cenário bastante instável por conta das revoltas. E se a razão das revoltas foi a política brasileira ter caminhado em direção a uma descentralização política, a solução para acabar com as revoltas seria você o quê? Defender a centralização. E qual era a figura, né, capaz de representar esse ideal de centralização política? Quem era a personagem ali que poderia reunir em si as características, né, para garantir essa centralidade? Dom Pedro II. Dom Pedro II era um jovem ainda, não tinha nem 15 anos de idade, quando oferecem a oportunidade de governar o país. Quase como se perguntassem: Dom Pedro, você quer governar o Brasil? Né? E aquele adolescente responde que sim, estou pronto. Né? Essa frase é engraçada porque você pensa, mas 15 anos de idade, pronto para governar o país? Tem que lembrar que Dom Pedro II não teve a nossa educação. Né? O Dom Pedro II tinha uma certeza desde que ele nasceu. Ele será o próximo o quê? Imperador do Brasil. Salvo uma situação política de mudança, mas ele já sabe que vai ser o próximo imperador. Então, toda a sua educação é voltada para formar esse líder político. Né? Tem uma educação voltada para política, economia, né, questões sociais. Então, tem essa formação. Então, é diferente da nossa. Então, esse garoto, né, esse adolescente, se dizia pronto para governar o país. Em 1840, com apoio tanto dos chamados liberais moderados quanto dos liberais exaltados, Dom Pedro ascende à condição de imperador do país. Né? Você não pode perder de vista que ter Dom Pedro no poder era a oportunidade de você reorganizar o país numa centralização política, garantir esse cenário desejado tanto por liberais moderados quanto por exaltados. Mas Léo, calma aí. Não entendi. Né? Os exaltados, eles defendiam a descentralização política, mas agora querem centralizar? Não estou entendendo por que essa mudança. Simples. Durante o governo regencial, se observou a ascensão de grupos políticos populares no país inteiro. Se esses processos de rebeliões regenciais se radicalizassem e os populares tomassem o poder em diversas províncias do Brasil, poderia haver o que chamamos de radicalização do processo político. Na prática, você poderia ter ali o fim do latifúndio, né, e o fim da escravidão nessas áreas.
Ora, por mais que exaltados e moderados disputassem modelos políticos, eles concordavam em uma coisa, ou melhor, em duas, ou talvez em três. Né? Primeiro, manter a escravidão. Segundo, manter o latifúndio. Terceiro, manter o país agroexportador. Então, no final das contas, por mais que no Brasil brigassem grupos políticos, eles concordam em alguns pontos. Esses pontos são essenciais. Tanto se mostraram essenciais, eles por fim se uniram, exaltados e moderados, para que Dom Pedro fosse colocado como imperador e assim sufocasse quaisquer tentativas de radicalizações no país. Tá? Então, em defesa da manutenção desse sistema, exportador, escravocrata, latifundiário, houve a aliança e a coroação de Dom Pedro II, que tem que responder esses anseios. Isso também é importante. Né? Quando o governante assume o cargo político, isso é mais comum em eleições, né? Aqui não tem eleição, aqui é caráter hereditário. Mas o imperador Dom Pedro, ele deve atender aos anseios de quem o apoiava no poder. Caso Dom Pedro alterasse seu modelo político, ele encontraria resistência para se manter governando. Né? É muito comum vocês pensarem isso quando falam sobre o Dom Pedro ele não aboliu a escravidão assim que assumiu o poder. Dom Pedro não era um crítico à escravidão? Era. Mas ele sabia também que, abolindo a escravidão, ele perderia totalmente sua base de apoio. Tanto isso é verdade que a abolição, papinho nosso daqui a pouco, foi em 1888 e o golpe republicano foi em 1889. Então o Brasil estava sustentado ali, a monarquia brasileira estava sustentada pela questão escravocrata. Né? Bem, Dom Pedro, coroado imperador, temos início então o segundo reinado. Né? O segundo reinado, período longo de governo do Brasil. Dom Pedro II foi o governante que mais tempo ficou à frente da política nacional, foram quase 50 anos de governo, e Dom Pedro tornou possível esse governo porque ele foi muito hábil politicamente. Né? É claro que ele tinha a seu favor o poder moderador, que foi restaurado com o retorno da figura do imperador. Só que o poder moderador ele tem que ser usado com muito cuidado. Porque se você o tempo inteiro usar o poder moderador, se você se impor politicamente 100% do tempo, você aumenta a resistência contra você. Então, Dom Pedro II tinha que ser muito hábil politicamente para não precisar evidenciar o poder moderador, que funciona, né, de maneira quase que oculta. Você sabe que ele está ali. Então, você, político do Império, sabe que não dá para polemizar algumas questões, que ao fim das contas, o que vale é a vontade do imperador. Você precisa agir politicamente com muito cuidado. E Dom Pedro, por outro lado, também precisava não evidenciar que tinha em mãos o poder moderador. É um período de certa sensibilidade política, mas que Dom Pedro soube administrar muito bem. Como é que ele fez isso? Dom Pedro estabeleceu um sistema chamado política dos gabinetes, né? Ou alternância dos gabinetes, em que ele formava o seu gabinete político. O que é o gabinete político? É o Dom Pedro com os seus ministros. Tá? Ele formava o seu gabinete político alternando os partidos. Então, o partido exaltado, agora chamado de liberal, governava com Dom Pedro um período. Passado esse período, ele trocava os liberais pelos chamados conservadores, outrora liberais moderados. Então, agora você tem liberais e conservadores. Então, ele vai alternando. Começa a governar com liberais, depois tira o liberal do poder, bota os conservadores, depois bota os liberais de novo, depois bota os conservadores. Ele fez 33 mudanças, 50 anos de governo. Ele mudou o gabinete 33 vezes. Preste atenção aqui. Você olhando de longe, observa assim, Dom Pedro governando, 50 anos de governo, alternou o gabinete 33 vezes. Aí vem a pergunta, ora, essa constante troca no poder evidencia estabilidade ou instabilidade? Num olhar mais apressado, você pensa, olha, se trocou toda hora, é instável. Não. Preste atenção aqui. Pelo fato de Dom Pedro alternar o comando do poder, né? Ou melhor, alternar os gabinetes com essa frequência, em média 1 ano e 3 meses cada governo, garante o seguinte, quem está fora do poder tem uma certeza na vida, que ele vai o quê? Entrar. E quem está dentro do poder sabe que vai sair. Mas sabe também que vai sair e depois vai voltar. Então, essa alternância
ela vai garantir uma estabilidade, pois o grupo político que está fora do poder não fará uma oposição muito dura. Porque se quem está fora faz uma oposição muito dura, depois entra no poder, quem sofreu com essa oposição vai dar o troco igual, né? Então, se você está fora e pressiona muito o governo, você corre o risco de, quando virar governo, sofrer pressão. Dom Pedro garante uma estabilidade a alternar com frequência e garantir que ninguém faça oposição a ninguém. E cá entre nós, liberais e conservadores não tinham lá muitos motivos para fazer oposição um ao outro. Volta a lembrá-los. Porque independente de quem está no poder, o projeto político é qual? Estabilidade, escravidão, agroexportação e latifúndio. Né? Então você não tem grandes impactos na política nacional por conta disso. Então ele consegue organizar a política nacional. Outro traço importante desse período, no campo da política ainda, é perceber que Dom Pedro ele vai estabelecer o parlamentarismo às avessas. O que era isso? Né? É um modelo parlamentarista que só tem no Brasil. Gente, tem coisas que só tem no Brasil. Isso é um exemplo. Quando você pensa em parlamentarismo, a sua cabeça deve voar para a Inglaterra. E lá é um modelo mais tradicional. Né? O parlamento ali é formado pelo voto. Você observa qual partido compõe a maioria do parlamento. Esse partido indica um primeiro-ministro e o rei ou rainha da Inglaterra já aceita essa escolha. Na Inglaterra, o rei ou rainha não pode interferir na escolha do primeiro-ministro. Mas o Brasil chama esse parlamentarismo às avessas. Se no Brasil é às avessas, aqui, para fazer jus ao nome, Dom Pedro é quem escolhe o primeiro-ministro. Se é Dom Pedro quem escolhe o primeiro-ministro, não interessa a decisão do parlamento. Ao fim, vale a vontade do imperador. E é por isso que ele consegue fazer a alternância dos gabinetes, né? Já que ele escolhe o primeiro-ministro. Ah, Léo, mas se ele bota o primeiro-ministro do Partido Conservador e o parlamento ele é liberal, dá problema? Não. Ué, como não dá problema? Não dá problema porque ambos querem, no final das contas, as mesmas coisas, né? Latifúndio, escravidão, exportação. Tá? Então você não tem uma grande briga por aqui. Bem, pensando agora a economia do segundo reinado, olha para cá. Nesse momento, no século XIX, o Brasil ganha um espaço enorme no mercado internacional por conta da nossa produção de café. O café passa a ser desejado, cobiçado por vários países, principalmente aqueles que desenvolveram suas indústrias. Porque o café vai ser usado para quê? Para manter estudante acordado. Digo, manter operário acordado. Então, nas fábricas, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, o consumo de café vai ser gigantesco para manter esse operário ali, ó, acordado às 10, 11, 12 horas de trabalho que eles têm na fábrica. Tá? Então, o café vai ser exportado com esse objetivo. E nem era um café bom não, tá? Era um café de uma qualidade bem duvidosa, mas era café para operário, né? Então, o operário que se vira com o café que tem. Então, o Brasil vai exportar esse café. E aqui no Brasil, dois estados, né, duas províncias, se destacaram nesse café, que era o Rio de Janeiro e São Paulo. E essas duas províncias têm modelos diferentes de produção de café. Presta atenção para cá. O Rio de Janeiro estava preocupado com café ostentação. Né? Eu sou cafeicultor, eu tenho meus escravizados, tenho minhas fazendas e não tenho muita preocupação com café. Era mais a vibe de ostentar ser um cafeicultor. Então, no Rio, não havia, por exemplo, muito cuidado com o solo. O solo aqui havia um manejo ruim do solo. Não havia preocupação com adubos, por exemplo. Né? O transporte do café da fazenda até o porto era feito em lombo de mula, em carroça. Né? Então, era bem precário. Você não tinha estradas assim bem feitas para transportar o café. Então, a carroça quebra a roda, a saca de café rompe, cai pelo caminho. Os galpões, né, os silos para estocar o grão, eram silos ruins, muito úmidos, então o café brotava na saca dentro do silo. Então não havia muito cuidado com o café. Instrumentos aqui no Rio de Janeiro rudimentares, usavam enxada, usavam foice, algo bem simples para fazer o café, para plantar o café. E havia ainda a preferência da mão de obra escravizada. Então o Rio você tem uma produção de café bem rudimentar, que vai dar o nome da galera de barões do café. De barão do café, aquele que quer ostentar o título, né, de ser um cafeicultor. Em São Paulo, não.
Em São Paulo, uma preocupação maior com a produção de café. Lá se usava adubo para preparar o solo. Lá havia a tal da terra roxa, que era solo avermelhado, mas muito fértil para a plantação de café. Em São Paulo, utilizava-se o arado como grande instrumento agrícola. Legal porque o arado é uma invenção do século XIII na Europa, muito antes disso na África, e o Brasil chegou no século XIX, né? Mas enfim, coisas do Brasil. Mas tinha arado em São Paulo. Em São Paulo você tem ferrovias, né, avançando pelo interior, conectando esse interior ao litoral, transportando o café com muito mais segurança. Os estoques de café, ou melhor, os silos de café nos portos de São Paulo eram muito melhores, né, mais secos, o grão tinha uma qualidade superior, enfim, muito melhor. E, para além disso, utilizava-se em São Paulo a mão de obra do imigrante. Aqui tem algumas explicações para isso. Primeiro, em 1831, depois em 1850, o nosso Estado brasileiro estabeleceu leis que tentavam impedir a entrada de novos escravizados. Então, diante da ausência de novos escravizados e da expansão das áreas de cafezal em São Paulo, houve uma demanda por mão de obra. Quem vai suprir essa demanda é o imigrante, que vem principalmente da Itália e da Alemanha, países esses que viviam seus contextos de unificação territorial. Então, você tem guerras na Europa, e a guerra é um fator de repulsa. Então, os imigrantes vêm para a América. Muitos vieram para o Brasil, vieram para São Paulo trabalhar na lavoura de café. Esses imigrantes vieram para cá em dois sistemas, parceria e colonato. A parceria é um sistema meio ruim, né? O cara vem para cá, o imigrante vai trabalhar durante o período e recebe ao fim do seu trabalho metade do que ele produziu. O problema é que quando você planta café, você demora 5 anos para colher esse café. Então, quando o imigrante vinha para cá, plantava o café, ele só teria algum ganho do que ele plantou 5 anos depois que ele plantou. Então, são 5 anos acumulando dívida. Então, ao fim do processo, quando ele deveria receber metade da produção, ele recebe essa metade. Seria descontada das suas dívidas. Então, na verdade, ele acaba meio quase que escravizado nesse processo. Por conta disso, os imigrantes se afastaram do Brasil, não vieram mais para cá. Nosso governo ficou preocupado com a ausência de braços para a lavoura e fez o modelo de imigração criando o colonato, que era um sistema em que o imigrante vinha para cá, tinha salário anual, independente da produção, se ia ter acontecido ou não, salário anual e tinha uma PL, uma participação nos lucros. Então era um sistema mais interessante para atrair essa mão de obra para o Brasil. E assim vieram para cá milhares, né, de imigrantes. No final de 1890, a conta é gigante, os imigrantes chegando por aqui. Então, São Paulo tinha essa mão de obra, que é a mão de obra mais qualificada do que a mão de obra africana, até porque o africano não tinha interesse, óbvio, na produção, estava escravizado no sistema ali muito opressor, né? Então, você em São Paulo, com vantagem nisso. E o Brasil também viveu nesse momento um surto industrial. O que é esse surto industrial? No Brasil, você tem ali a figura do Barão de Mauá investindo na indústria, né? O Mauá não recebeu apoio estatal para isso, pelo contrário, ele foi boicotado por ações do parlamento brasileiro que sobretaxavam seus produtos, né? Que fizeram que ele não recebesse o dinheiro que ele prejudicou o Brasil na Guerra do Paraguai, né? O Mauá vai sofrer várias sanções, porque o Mauá era um cara que falava indústria e falava em abolição. Né? Temas aqui quase que proibidos no Brasil: latifundiário, agroexportador, escravocrata. Então o Mauá acaba sendo boicotado. Em 1875 o Mauá vai à falência, tá? Mas chegou a ser o homem mais rico do país. Ele tinha em grana, né, em patrimônio, um valor superior ao PIB do Brasil à época. Tá? É realmente muito rico o Mauá, mas por boicote e pouco interesse ele acaba não progredindo nesse setor. Então, economicamente, destacar para vocês café e a indústria. E por fim, né, fechar aqui esse papo com a crise do segundo reinado, que é um tema muito presente nas nossas provas. E essa crise aqui, ela tem 4 aspectos: a chamada questão militar, a questão religiosa, a questão abolicionista e a questão política. Começa pela última. No Brasil, em 1870, foi publicado o Manifesto Republicano, que era um documento que expressava, né, ideias republicanas, como, por exemplo, eleição para presidente, poder regime federalista, 3 poderes equivalentes, ampliar o processo eleitoral, né, ideias contrárias à monarquia vigente. Então, você tem um avanço de ideias republicanas no Brasil, e essas ideias encontraram coro, principalmente em São Paulo,
onde foi fundado em 1873 o Partido Republicano Paulista. Né? Então você já tem no Brasil ideias republicanas circulando, a monarquia sofre ali um pouco com isso. A Igreja Católica Brasileira, chamada na questão religiosa, ela passa a pressionar o governo, por quê? Pela Constituição de 24, lá de Dom Pedro I, estabeleceu-se o padroado, um sistema do qual a Igreja Católica está submetida à vontade do Império. Isso acabou colocando a Igreja dentro do Estado. Ela não tinha autonomia para tomar várias decisões. Inclusive, a nomeação de bispos, por exemplo, era por um critério político e não religioso. Né? Então, a Igreja Católica começou a pressionar o Estado brasileiro para acabar com o sistema do padroado. E o auge disso foi quando Dom Pedro não aceitou a Bula Syllabus. A Bula Syllabus foi uma ordem do Papa da época para que no Brasil, na verdade no mundo, mas no Brasil o impacto era muito grande, houvesse a separação entre membros da Igreja Católica e membros da maçonaria. Né? Isso levou a um conflito interno aqui no Brasil e Dom Pedro, pressionado pela Igreja, acabou ali entrando em choque com os católicos. Esse choque resultou, inclusive, na prisão de um bispo lá em Pernambuco. Né? E o bispo de Olinda, Dom Vital, foi preso pelo Estado brasileiro, mostrando ali os choques, evidenciando, né, os choques entre a Igreja Católica e o Estado monárquico brasileiro. Por fim, a Igreja Católica acaba se afastando do Estado, exigindo a sua autonomia, exigindo o fim do padroado, algo como o Estado laico, por exemplo. Né? Os militares brasileiros, questão militar, né? Os militares pressionavam o Império por quê? Eles foram à guerra, a Guerra do Paraguai. Né? Eles foram à guerra e na guerra se mostraram essenciais da vitória brasileira. Quando os soldados retornam da Guerra do Paraguai, eles retornam pressionando o governo para que eles pudessem ter melhores soldos, uma maior atenção política, eles queriam cargos políticos, queriam direito ao voto, eles não votavam, né? Queriam direito ao voto, passam a exigir pensões para as viúvas da guerra, aquela mulher que viu seu marido morrer no conflito e estava agora desamparada totalmente pelo Estado. Né? Esses militares estavam todos imbuídos de sentimentos ali, de valores positivistas, que percebiam a ideia de um soldado cidadão. Esse soldado deveria participar da política, não mais estar sujeito à vontade do Estado somente. Então isso pressiona também o imperador nesse cenário. Então você tem a pressão política por conta da República, uma pressão da Igreja Católica, uma pressão dos militares. Tudo isso se soma com a chamada questão abolicionista, que é muito importante no Brasil. Presta atenção aqui rapidinho. Meus amores, a princesa Isabel, ela assinou um papel, mas ela está muito longe de ser a protagonista da questão abolicionista. O grupo que vai protagonizar a abolição é o grupo escravizado. E pretos e pretas libertos. Né? A abolição foi um movimento protagonizado pelos negros e negras do Brasil, não tenho dúvida disso. Né? A abolição no Brasil começa no dia que a primeira pessoa preta foi escravizada. Ali começou a abolição, né? Porque ela se recusa a se submeter a esse regime. E a partir daí você tem diversos movimentos ao longo da nossa história, Brasil, colônia e império, questionando a condição de escravizados e escravizadas. E no século XIX, você observa uma maior organização desse movimento, que vai se organizar a partir de clubes, de jornais. A imprensa abolicionista é gigantesca. Né? Você tem ações individuais de compra de alforrias, de luta pela liberdade. Né? Você tem a ação no teatro. Aqui dois personagens são importantes, Zé do Patrocínio e o André Rebouças, né, que organizaram um teatro no Rio de Janeiro defendendo a abolição. Então a pressão era muito grande junto ao governo. E os abolicionistas pressionavam, mas não tinham condições muitas vezes de ir adiante desse processo. Né? Mas pressionavam. Essa pressão deu resultado, mais ou menos. Porque no Congresso Brasileiro, no Parlamento Brasileiro, deputados e senadores começaram a aprovar leis abolicionistas. Mas são leis feitas pelos próprios donos de escravizados. Né? Então são leis que não contemplam realmente a libertação aqui no Brasil. Então você tem, por exemplo, lei do ventre livre. A criança escravizada, melhor, a criança nasce de um ventre escravizado e nasce livre. Só que ela fica 8 anos livre. Quando ela completa 8 anos, o senhor, né, que tem a propriedade da mãe dessa criança, deve receber do Estado uma indenização. Se o Estado não pagar a indenização,
ele pode escravizar a criança dos 8 aos 21. Então são 8 anos de liberdade quando nasce, 13 escravizados e depois a liberdade. Né? Essa conta não fecha, até porque no Brasil a expectativa de vida da pessoa escravizada era 21, 22 anos. Né? Então a pessoa ia ser liberta e ia morrer. Não é uma conta certa, mas é uma possibilidade bem real. Né? Ou morre enquanto está escravizado. Então não vai desfrutar em nenhum momento da sua liberdade. Então essa lei é um recado do tipo, abolicionistas, ó, está caminhando aqui para abolição, tá? Mas segurando aí, vai durar um pouco isso aqui. Então 71 ventre livre não resolve. Em 84, houve uma pressão gigantesca no Ceará, onde o Dragão do Mar lidera o movimento junto, né, aos jangadeiros pela abolição na província, e consegue, ok? Em 84, no Ceará, a abolição foi estabelecida. Depois no Amazonas se estendeu essa abolição. Ah, Léo, mas no Amazonas e no Ceará não tinham tantos negros assim. É verdade. Mas a questão aqui é abrir o precedente, é mostrar que a luta existe e que ela dá resultado. Né? Bastava insistir um pouco mais nela. Então foi um farol, né, uma referência para abolicionistas em todo o Brasil. Em 85 vem a cruel lei dos sexagenários. Mas, Léo, vai libertar os idosos. Que idosos? Né? Que escravizados chegavam aos 60 anos com alguma condição de saúde ali. Né? Então, libertar um escravizado com 60 anos é muito mais benéfico para o senhor, que vai se livrar, né, de uma pessoa ali doente, né, muitas vezes debilitada fisicamente, do que para o escravizado. Uma pessoa de 60 anos liberta, ela tem à frente, né, a mendicância, a caridade, ou viver com parentes que já são libertos. Né? Então são opções ali bem difíceis para a pessoa que foi liberta aos 60 anos. Tudo bem? Até você critica essa lei, critica o formato. Né? E defendo a abolição total com muito mais cuidado, o que não aconteceu com a Lei Áurea, por exemplo. Em 88, Santa Isabel assinou a Lei Áurea. Qual o texto da Lei Áurea? São 2 parágrafos. Declara-se extinta a escravidão no Brasil. Parágrafo 1. O 2. Revogam-se quaisquer leis anteriores. Acabou. Você não fala em reparação, não fala em auxílio, não fala em programas de inserção social, de combate a preconceito e racismo, de doação de terra, de indenização para os escravizados. Esse processo no Brasil é tão louco, né, que na abolição havia um grupo que defendia a indenização para os senhores, porque eles estavam perdendo sua propriedade que era escravizado. Vale Deus. Né? O escravizado era quem tinha que ter a abolição, óbvio, mas uma indenização que fosse em terras. Por que ele sabe fazer? Trabalhar na terra. Então, terras para eles. Né? Não aconteceu assim. Né? Mas a abolição foi importante para perceber o fim desse segundo reinado. Né? Porque no momento que o Estado brasileiro estabeleceu a abolição, os cafeicultores, que ainda detinham mão de obra escravizada e agora perdem essa mão de obra, culpam o Estado brasileiro por isso. E mais que culpar o Estado, culpam a monarquia por isso. Então, no momento que você tem a abolição, você reúne ali, então, todos os opositores à monarquia no Brasil. Membros da Igreja Católica, republicanos, militares e cafeicultores. E é justamente na aliança entre militares e cafeicultores que reside, né, a luta contra a monarquia. E essa aliança militar e cafeicultor é responsável pelo golpe militar de 15 de novembro, que levou à derrubada da monarquia e à ascensão da República. Em 15 de novembro, os militares marcharam pelas ruas do Rio de Janeiro em direção ao Senado do Império para efetivar a derrubada do gabinete de Ouro Preto. Ouro Preto é o ministro do Brasil. E a derrubada dele acaba condicionando a derrubada de toda a monarquia. Dom Pedro é derrubado. Dom Pedro II chega, né, a conversar com Deodoro da Fonseca, figura central dos militares ali no processo de república, mas não tem muito para onde ir. Né? Dom Pedro afirma que não resistiria ao processo de república, né, mas imaginava ter uma função política no Brasil. Por seu assombro, Dom Pedro II acaba sendo exilado junto à sua família. Vem a falecer 2 anos depois, num hotel em Paris, muito triste, né, por estar afastado do Brasil, que apesar dos pesares, era o país que ele amava e com o qual se identificava muito. Né? Então você tem, em 15 de novembro, a proclamação de uma república que, feita por militares e cafeicultores, não contou com apoio popular.
E essa população acabou alheia e alixada das ações políticas. Tanto que a república que vai se formar a partir de agora é uma república excludente, onde esse povo, repetindo o processo da monarquia, não terá uma efetiva participação política, embora vá brigar muito por isso. Mas isso é um tema de um próximo capítulo. Beijo para vocês, até um próximo encontro, boas provas.